Olá, estamos aqui juntos, queridos irmãos, queridas irmãs, para mais um programa As Coisas da Vida e do Espírito. Sempre é um prazer estarmos aqui, para que a gente possa falar sobre as coisas da vida e do Espírito, para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós hoje, dando sequência àquilo que falávamos no programa anterior, vamos ver no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Por que Jesus disse, meu reino não é deste mundo? E, inclusive, Jesus disse isso quando o governador da Galileia, o Pôncio Pilatos, mandou trazê-lo à sua presença e começou a questioná-lo, a perguntar se ele era rei. Jesus disse que não era rei, disse, mas tu não és rei dos judeus? E Jesus disse, tu dizes. E ele, nessa interpelação, Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Qual é a compreensão que nós devemos ter? O que é que os judeus entendiam com esse dito por Jesus? E nós vamos ver aqui no item 3 do segundo capítulo, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se e partilhar da felicidade destes. É, por lei de Deus, o princípio da evolução. Evoluir constantemente. Compreendermos que o mais perigoso delinquente será um dia espírito de luz. Será anjo guardião. É uma questão de tempo. E esse tempo, para Deus, é infinitamente pequeno. Alguns milênios para nós, quanto tempo demorado. Uma vida, 70, 80, 90 anos. Que demorado. Para Deus não é nada. Então era difícil compreender, ter esta abstração de tempo. Filósofos da atualidade, físicos da atualidade, falam de 70 mil anos como se nós estivéssemos falando de semana passada. E são coisas que a gente não imagina. Eu falei no programa passado de Moisés, de 1350 anos antes de Cristo, ou seja, 3.372 anos, a gente não consegue imaginar esse tempo. Está na Bíblia. A Bíblia, um best-seller, o livro mais vendido no mundo. Um livro fantástico. Trata de toda a vida do Cristo, mas traz no Antigo Testamento os aspectos filosóficos, históricos, detalhes de lugares. É excelente. Para quem não gosta muito de ler, ou não tenha interesse pela fundamentação histórica do início dos tempos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo,
que traz o resumo, traz somente a síntese daquilo que Jesus nos falou. Continuando no capítulo 2, o Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-las sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, Jesus disse, quando falava com Nicodemos, não dais testemunho do que não vedes. Ora, então Jesus fala daquilo que está vendo, daquilo que já viu. Muitos entendem o Mestre Jesus ou como aquela criancinha estando ali na manjedoura, ou somente depois, quando ele está com 30 anos de idade e vem para a vida pública e permanece 3 anos até quando ele é assassinado numa cruz. Temos que compreender de forma maior, é a aliança da ciência e da religião. Sendo o Mestre Jesus, sendo o Cristo Jesus o idealizador do planeta Terra, aquele que, através da força mental, espiritual, desloca a massa do Sol, fazendo ela girar em rotação e translação na psicosfera, no mundo, no espaço, esfriando, criando a vida, mudando de fase de tempos em tempos, acomodando as placas tectônicas enquanto elas iam sedimentando, até nós podermos chegar aqui. E se a Terra dista de 4,5 bilhões de anos atrás, quem idealizou tem no mínimo 5 bilhões de anos. Isso torna Jesus muito maior. Porque imagina esta luz, o governador planetário sair de onde estava, dirigindo esta parte, dirigindo a Via Láctea para descer, mitigar a sua luz, se fazer homem igual a nós, para não só deixar exemplos, mas provar que nós também somos capazes de evoluirmos, de avançarmos, mesmo que sentindo as dores, tais dores como Jesus sentiu. É evidente que quanto mais conhecimento temos, quanto mais nos erguemos, mais alargamos o entendimento intelectual, nós vamos ver os nossos semelhantes fazendo as coisas, mais ralé nós sofremos mais.
Imaginemos, então, o sofrimento de Jesus. Mas Jesus mostrava essa vida e falava do reino do céu. O que quer nos dizer que, para compreendermos as vidas espirituais, e os espíritos hoje, retirando esse véu, falam conosco, dão testemunho, escrevem, como nós iremos ver na próxima etapa. No outro bloco, nós iremos falar um pouco a respeito desse testemunho, desse retirar o véu da materialidade para compreendermos mais as coisas do céu. Já a gente volta. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Olá, já voltamos, foi bem rápido. Nós falávamos de conhecer as coisas do Espírito, testemunhos, psicografias, psicofonias, até mesmo com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos. Já é sabido e ressabido que quando a gente adquire um celular de última geração, fica perdido em mexer, mas entrega para o seu filho, entrega para o seu neto, para essa criança. Ele rapidamente vai e consegue desenvolver. Eles voltaram, eles estão a nos ensinar, eles estavam até alguns poucos dias com a alta tecnologia. Essa tecnologia daqui, nossa, é uma cópia mal feita da alta tecnologia do mundo dos espíritos. E essa testemunha, será que a gente acredita, não acredita? Fala de médium, os que psicografaram, Francisco Cândido Xavier, nosso, saudoso Francisco Cândido Xavier, o maior médium de psicografia de todos os tempos, o maior médium de psicografia do mundo, com quase 500 livros psicografados. Há aqueles que dizem que não acredita. Se não acredita, é porque então acredita que o cidadão Francisco Cândido Xavier, que mal tinha o primário, daquele antigamente, o antigo primário, conseguiu escrever quase 500 livros. E tem muitos livros que aqueles que
detêm conhecimento mais amplo, detêm um conhecimento de nível superior, não conseguem ler sem um dicionário, ou, por mais moderno agora, o Google do lado, para ver numa única página umas 10 palavras, porque não compreendem. Foi Francisco Cândido Xavier a pessoa que escreveu? Ou foi o Espírito, Humberto de Campos, Emmanuel, André Luiz e tantos outros? Ora, temos que compreender que o Espiritismo veio trazer esta revelação, tirar este véu, justamente para entender da comunicabilidade dos Espíritos para com a gente. Que é possível mover, materializar. Quando que iniciou a revelação espírita? O professor Fortier, amigo do professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, que ficou conhecido depois mundialmente como Allan Kardec, o chamou para uma reunião que estava acontecendo na casa de Madame de Maison, e que as mesas eram girantes, cadeiras girantes, e que elas se elevavam sozinhas. Eram coisas impressionantes, e elas respondiam perguntas. Allan Kardec, com mais de 30 anos de magistério, cientista, poliglota, disse que não acreditava e que não iria na reunião. Numa outra semana, o professor Fortier insiste que ele vai ver. É o amigo convidando. Chegando lá, ele já se surpreendeu com as mesas que levantavam-se, erguiam sozinha, sem ação dos homens, sem nenhuma fraude, e circulavam, e umas batiam no teto e desciam, às vezes vinham de encontro rápido da pessoa, como se fosse bater na face, parava, voltava. E as pessoas que lá assistiam faziam perguntas, e com o alfabeto no chão, por 3 mesas de 3 pés. Com um dos lados dos pés, ela apontava no alfabeto e respondia. Começou, lógico e evidente, com sim e não, definindo coisas simples, como, por exemplo, eu sou homem, dava um toque, sim. Eu sou mulher, tum, tum, 2 toques, não. Definiu-se o que é sim e o que é não. Um toque sim, 2 toques não. E faziam-se perguntas e ali as mesas respondiam. E foi evoluindo para outras perguntas mais complexas e respostas maiores. Até que o professor Hipólito, impressionado com tudo aquilo que via, fez uma pergunta mentalmente em alemão, em pleno Paris, e as mesas responderam em alemão. E ele se espantou e disse, não é possível que as mesas respondam perguntas por pensamento e em outra língua. Foi quando as mesas responderam, não somos nós as mesas que eles respondem, somos nós os espíritos, chame-nos como melhor vos prouver. Daí então, esse cientista, poliglota, professor de dezenas e dezenas de anos, começa a se debruçar sobre as questões, a pesquisar, a modificar métodos de perguntas e respostas. E consegue trazer, tirar o véu
trazer para nós o Espiritismo. E escreve os 5 livros que depois nós iremos detalhar um pouco de cada um, mas escreve primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o 3º livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o 4º livro, o Céu e o Inferno, e o 5º livro, a Gênese. Obras fantásticas. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1090 perguntas, que tem algumas subperguntas, vai dar 1190 perguntas e respostas. É interessante de você ler, porque você vai despertando curiosidades. Você vai batendo um papo. É como a gente que pergunta e responde, como a criança. A criança chega a uma fase que constantemente, por que isso e isso? Você responde, ela fala, mas por quê? É chegado o momento da necessidade da gente saber mais a respeito da nossa própria vida. Compreender, saber quem que nós somos e por que e o que nós estamos fazendo aqui. De onde eu vim. O que eu estou fazendo aqui. Por quê? Esta é minha esposa, estes são os meus filhos, porque eu vivo esta vida. Porque eu sofro, porque aqui dói, porque ali foi bem, porque o outro vive a vida daquela forma. A gente começa a compreender mais. E quando a gente compreende, a gente lida melhor com a situação. Imagina nós conseguirmos trazer para dentro do peito um sol. Imaginarmos sempre que nós temos esse sol a iluminar o nosso caminho. A gente não tropeça mais. Porque nem sombra irá fazer próximo da gente. Então a gente caminha seguro. Assim é o que o conhecimento faz conosco. Nós começamos a deixar de sofrer determinadas situações psíquicas, aquelas que nos afligem, as doenças da alma. A gente começa a trazer o remédio para nós. Jesus, quando nos disse, aquele que lança a mão na charrua, não olhe para trás, porque não será digno de entrar no reino dos céus. Então a gente começa a entender que essa charrua, o arado, vai fazer com que, é o conhecimento que vai fazer com que eu plante sementes novas e boas sementes, para gerar árvores boas, porque árvores boas produzem frutos bons. E se Jesus disse para que eu não olhe para trás, para que eu não me prenda, não fique preso, amarrado sem poder evoluir, amarrado nas coisas errôneas que eu fiz, que eu plantei. Compreender que se eu errei, eu posso fazer coisas para mudar, fazer um presente diferente, fazer um futuro diferente. E aí nós vamos galgar lugares melhores no reino dos céus, como Jesus nos prometeu. Hoje,
já não é mais uma fé sem raciocínio, sem compreender aonde nós iremos chegar. Mas nós conversaremos mais sobre isso no próximo programa, As Coisas da Vida e do Espírito. Que fique com Deus, que Jesus nos envolva no seu amor e na sua paz. Graças a Deus.